é sobre a advocacia saturada, né? Eu tenho ouvido muito esse tema, tá? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. E aqui nós temos uma série para alavancar a sua carreira na advocacia. E toda quinta-feira, às 19 horas, no Instagram, no Facebook, no YouTube, nós teremos aqui, então, esse momento, esse espaço para nós conversarmos a respeito de coisas super importantes sobre a nossa carreira, que vai ajudar aí a gente a alavancar a nossa advocacia tributária. Nessa série de transmissão, ao vivo, portanto, eu trago aqui temas bem variados para mostrar que todas as oportunidades que o direito tributário apresenta para os advogados são muito interessantes. E aqui na área tributária, nós temos um rol privilegiado de temas e questões para apresentar aí aos advogados. E como essa área do direito pode alavancar a sua carreira com faturamento, aí mudando inclusive a sua vida, trazendo reconhecimento, aquele reconhecimento que você sempre sonhou. Então, nós oportunizamos esses instantes aqui, lembrando que o tributário é uma das áreas mais lucrativas do direito, né? Por isso, a gente tem, assim, muito gosto em compartilhar aí esse conhecimento com vocês. Esse formato, ele permite que vocês comentem. Então, por favor, deixem perguntas, comentários aí para a gente estar sempre se conectando cada vez mais, tá? Então, meu nome é Juraci, professora Juraci, sou advogada, doutora em Direito Tributário, e nessa live eu vou trazer aqui um assunto super interessante, que é sobre a advocacia saturada, né? Eu tenho ouvido muito esse tema, tá muito em voga atualmente. Priscila, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, Priscila, boa noite. Deixa eu dar aqui o meu aceno para Priscila. Então, nós estávamos comentando aí que essa live, ela chamou inclusive muito atenção, porque eu tenho ouvido muitos colegas falarem a respeito disso. Então, eu trouxe aqui para nós, para nossa reflexão, afinal, a advocacia, ela está saturada? Né? A questão é essa. Então, este vídeo é para esclarecer justamente, ou melhor, eu quero aqui dizer que, de fato, existem muitos advogados dizendo que a advocacia está saturada, ponto. É uma afirmação, certo? E aí o mercado está escasso e cada vez mais difícil de se trabalhar. Eu já cheguei a ouvir isso de alguns colegas na própria OAB, alguns colegas que são de outras áreas do direito. E a gente, no nosso mercado, né, a gente percebe que existem mesmo algumas áreas em que está mesmo escasso, né, o trabalho, a demanda. E eu já ouvi várias vezes, né, esse tipo de coisa, e a gente constata mesmo que em algumas áreas realmente a demanda baixou muito, né, em razão da crise, em razão do momento econômico. E eu falo isso porque nesse momento onde o empresariado mais precisa de dinheiro, é onde ele se preocupa mais em procurar a gente para trazer de volta eventuais valores que eles tenham pagado indevidamente, né? Tudo começa a fluir quando o mercado está assim, num crescimento lento, como o que nós presenciamos aí da nossa economia, né? E
E até por conta desse momento, né, dessa recuperação do momento econômico em razão da pandemia, é que esse tipo de comentário dos colegas tem realmente um fundo de verdade, né? E a realidade, essa é a realidade de muitos colegas, a verdade é essa, né? E então, a gente traz aqui até para reforçar essa afirmativa, né? Dados oficiais da OAB, agora de janeiro de 2023, que no Brasil, hoje nós temos 1,3 milhões de advogados inscritos na OAB, né? Na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é um número que representa aí um advogado para cada 164 pessoas, né? Então, a gente imagina, né? 164 brasileiros para cada advogado é um mercado realmente que pode se chamar, teoricamente, de competitivo, né? Então, essa proporção, ela desde 2008 vem crescendo para chegar até aqui com esses números, né? E é a maior concentração de advogados do mundo, gente. O Brasil tem um número de advogados realmente muito grande. Por mais que a Ordem dos Advogados do Brasil restrinja com o exame da ordem super severo, super restritivo, né? O número clausus, quase, como se diz, para o ingresso na profissão. Então, mesmo com todas essas dificuldades, é um número muito elevado. E, de fato, nós temos aí muitos advogados formados no Brasil. Então, nós estamos falando aí de um número muito grande de advogados, mas que o que eu vejo é que no direito tributário as oportunidades vêm crescendo a cada ano. Então, curiosamente, né, com a dificuldade aí que a economia vem enfrentando, a gente percebe que essas questões, elas são diferentes na área tributária. E aqui nós temos que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele vem com a seguinte informação. Ele fez aí uma pesquisa, né, e colocou que o estoque de execuções fiscais é de 41% para a União, e 39% para os estados e 18% para os municípios, ou seja, é um número muito grande, é muito representativo isso diante de todas as ações, né? É muito representativo. Então, a gente sabe que muitas ações a gente vai ter só que acompanhar no contencioso, outras é de iniciativa do próprio contribuinte, mas esses dados do Conselho Nacional de Justiça vai mostrar o quê? Que o advogado tributarista, ele tem uma demanda diferenciada, ele tem, aí é bem representativo, né? A representatividade dessas ações é mesmo gigante. Então, por quê? Olha, não é muito difícil de explicar esse fenômeno, porque todos nós somos contribuintes, né? E todas as pessoas jurídicas, elas têm uma certa complexidade para o recolhimento também. E quando há uma complexidade no recolhimento, há possibilidade de erro. Ou para maior, às vezes para menor, mas enfim. Todas as questões são eventualmente levadas a juízo para serem resolvidas. Então, isso já explicaria. Além disso, ainda nós temos aí a possibilidade de um interesse maior do empresariado em razão do momento econômico. E essa pesquisa, então, ela revela que a demanda tributária tem aumentado nos últimos anos, né? E talvez até em razão dessa situação, né, que vem, infelizmente, né, se apresentando na nossa economia nos últimos anos. Até em razão dessa demora, esse fôlego que a nossa economia vem conseguindo devagarzinho tomar, né, diante das circunstâncias. Então, talvez isso explique realmente, né? Agora, o mais interessante é a possibilidade, então, de nós vermos colegas migrando para a área tributária, colegas de outras áreas do direito, né? Da área civil, trabalhista, enfim, de muitas áreas do direito, migrando para o tributário
por ver aí uma oportunidade de negócio incrível para alavancar sua advocacia. E a gente percebe ainda, né, que nos tribunais regionais, federais regionais, em termos de execução fiscal, veja, 19%, né, é muito representativo, né? E esse tipo de questão, ela é acompanhada única e exclusivamente pelo tributarista, porque há que se ter uma certa expertise para dar esse acompanhamento. E a gente então pode ainda concluir que esse aumento de demanda aqui no Brasil hoje, ela pode se dar aí de uma maneira muito, muito expressiva. O CNJ, ele ainda, na sua pesquisa, ele vai concluir que o aumento da demanda no Brasil hoje, em termos de dados públicos, mostram que nós temos aí 20 milhões de CNPJs ativos, ou seja, são empresas que estão ativas e recolhendo imposto, e às vezes a maioria delas recolhendo imposto indevidamente, né, ilegalmente, inconstitucionalmente, ignorando o fato de estar efetivamente recolhendo a maior, né? E importante que nós tomemos para nós essa missão de informar a eles, né, o que se passa, né, o que eles podem, que eles estão deixando em cima da mesa, né, ou nos cofres públicos indevidamente, né, que eles poderiam recuperar para, inclusive, injetar dinheiro na empresa para aquecer a economia, né? E esse momento é muito pontual, porque a gente percebe que todos os empresários, a maioria deles, né, a grande maioria dos empresários estão mesmo precisando de dinheiro. E é uma forma deles terem aí uma injeção de capital na sua empresa. Então, aqui nós temos a possibilidade aí de pedir a restituição desses eventuais impostos que são pagos indevidamente, né? E eu pego um exemplo muito interessante que é o Simples Nacional. A gente percebe que esse empresariado tem uma característica, né? Que é o pequeno e médio empresário, porque há um limite de 4.800 milhões por ano de lucro da empresa, portanto, há aqui uma faixa de um empresariado que tem algumas características muito peculiares, que vale a pena a gente analisar para informar o que eles podem aí restituir de imposto. E a gente percebe que, por exemplo, quando se tratar de empresas que tenham produtos monofásicos, essa segregação que normalmente não é feita na hora da emissão da DAS. Por quê? Porque todos os tributos, eles são colocados e contabilizados numa única coluna. E isso implica, né, que a DAS ela venha a ser emitida com valor majorado. A partir do momento que nós estamos segregando isso no próprio sistema do ECAC, a gente percebe uma celeridade muito grande, diferente do judiciário, e a possibilidade, então, do empresário ter a sua restituição de uma maneira muito mais célere, né? E essa é uma oportunidade de negócio única que só a gente pode oferecer para o nosso empresariado. Isso significa e implica numa oportunidade incrível da gente também ter aí a nossa prestação de serviço valorizada e vale a pena a gente pensar em termos de demanda, né, como oportunidade de negócio.
E aqui, na recuperação dos tributos, eu acho que é um produto, né, com algumas teses muito interessantes, um produto a ser oferecido para o empresário, porque, na verdade, nós também vendemos as nossas ideias, as nossas teses, né, e a gente vai explicar, orientar, para que o empresário entenda o que está acontecendo e efetivamente possa se beneficiar aí dessa restituição. E existe também aqueles empresários com dívida ativa, né, que está podendo inclusive pedir para compensar essa dívida. Então ele vai sair sem dívida e ainda com algum valor efetivamente para se restituir às vezes, né, muitas vezes, né, e é uma oportunidade que a gente tem que, por exemplo, ter o cuidado e o zelo de levantar quando estivermos, principalmente quando estivermos em contato com o decisor, quando estivermos em contato com o empresário, de mostrar para ele essa possibilidade, né, dele sair com um valor de recuperação e ainda pagando aí eventuais dívidas que ele tenha com o ente da federação. Isso é importantíssimo, né, gente, porque a DAS, por exemplo, que é da Grande Receita, a gente pode, em termos de imposto de renda pessoa jurídica, enfim, são muitos os tributos que podem ser compensados com uma recuperação tributária, caso o empresário já esteja inscrito na dívida ativa ou já tenha alguma ação aí no judiciário, né? Então vale muito a pena a gente fazer essa pesquisa e trazer essa informação também para o empresário, para que ele tenha essa possibilidade, esse entendimento dessas possibilidades todas que vai representar aí a recuperação tributária. Então, só recapitulando aí, a advocacia realmente pode estar saturada para muitas áreas aí do direito, mas para o direito tributário, nós temos aí que, embora nós saibamos que o próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil tem aí 1 milhão de advogados registrados, tem aí um mercado com algumas dificuldades, no direito tributário isso não ocorre. Não ocorre no direito tributário e muito pelo contrário, nós estamos vivendo um momento privilegiado que muito provavelmente vai crescer ainda pelos próximos anos, até por conta de eventual mudança da legislação tributária nacional. Nós temos aí uma reforma se avizinhando, pode ser que ocorra, pode ser que não ocorra. No entanto, muitas mudanças virão em razão até de alguns compromissos internacionais que nós temos aí com a OCDE, enfim, algumas possibilidades que vai ser inevitável algumas mudanças que já estão ocorrendo, inclusive, né? Todos os dias, com a velocidade da luz, muitas normas estão sendo criadas e muitas outras modificadas. E a gente percebe que isso vai precisar, vai exigir da gente um acompanhamento, mas vai ser um privilégio a gente ter esse conhecimento para oferecer aí para o empresariado. E a gente chega então à conclusão, né, que essa frase, né, a advocacia está saturada, ela não pode ser generalizada, porque existem aí áreas como o direito tributário que estão realmente muito bem, com uma demanda muito boa, né? Alguns costumam chamar até de oceano azul, porque ou o céu é o limite, enfim, alguns jargões aí que servem para o momento que nós estamos vivendo, porque realmente nós temos aí muitas oportunidades na área e a previsão é de crescimento, gente. Aqui é uma ótima previsão de crescimento. Excelente, né? Então, o mercado, ele continua aí crescendo, né? Tanto as novas empresas,
nós temos aí grandes possibilidades que se segue aí na representação jurídica de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, né? E dependendo dos interesses do contribuinte, a gente pode atuar tanto dentro do processo como fora do processo, porque na área administrativa a demanda também é gigante e agora cada vez mais, porque existe, principalmente na Grande Receita, um interesse de se resolver todas as questões no âmbito administrativo, principalmente as questões em que os julgados tendem a ser inúmeros no mesmo sentido. Né? Então, nós já temos alguns exemplos, como eu citei, do monofásico no Simples Nacional, que já tem no próprio ECAC a possibilidade de a gente fazer a segregação, e isso traz uma celeridade incrível para o contribuinte. Então, a gente pode tanto atuar no âmbito administrativo, como no âmbito judicial, né? Nos processos, dentro e fora do processo judicial. E alguns profissionais usam desse conhecimento jurídico até mesmo para iniciar um empreendedorismo, sim, porque alguns colegas que estão com vínculo empregatício, trabalhando em grandes escritórios, eles veem aí uma possibilidade de uma carreira solo, de empreender no tributário, de começar a sua advocacia autônoma, né? A sua advocacia onde ele mesmo poderá então fazer a prospecção, ele mesmo poderá então atender às necessidades do cliente e ganhar seus honorários com essa prestação de serviço. Né? E é de forma muito exitosa que muitos colegas já vêm crescendo nesse sentido. Sim, é verdade. Eu tenho aí vários exemplos, tenho um colega em especial, o Marcos, que saiu de um grande escritório e hoje trabalha na casa dele. Então, ele nem escritório tem, porque ele, da casa dele, ele faz a prospecção, ele marca com o cliente, faz a reunião, acompanha, protocola, faz tudo de casa, né? Hoje é possível. E isso facilita muito a vida da gente, até por conta de no tributário a gente nem tem muita audiência, sabe? A gente tem um número zero de audiências, ou muito pequeno, para não dizer zero. Mas é muito pontual, é uma exceção da exceção da exceção. E aí é que possibilita-se aí para o advogado ter esse trabalho confortável, né, no seu lar, para desenvolver a sua atividade. Fantástico isso, né? Eu acho muito interessante. Ele está muito tranquilo e muito feliz. Portanto, é interessante a gente pensar, né, nessa possibilidade. O direito tributário, então, é uma área em expansão, né? A gente pode até ter algumas áreas aí, como nós dissemos, saturada, mas aqui nós temos a constatação de que a área está em expansão. E a gente pode pensar, né, quais são as possibilidades de recuperação tributária? Gente, são imensas as possibilidades, são muitas as teses, vale a pena a gente conhecer algumas, eu trago sempre no meu canal, me sigam, porque eu estou sempre trazendo uma tese nova, uma novidade com fundamentação jurídica para a gente alavancar no tributário. E aí que é importante que nós pensemos que nesse nosso intuito, a gente não está só colaborando com o empresário, que a gente está colaborando com o empresário, né? Importante que se diga. A gente está colaborando com o empresário para ele ter aí, como eu disse, os benefícios de uma compensação, uma restituição, mas a gente tem que ter a noção de que a gente vai estar contribuindo também para a economia como um todo, para a sociedade, né? Então, tem até um cariz altruístico o nosso trabalho. E a gente vai estar ganhando dinheiro com isso, tá? A gente vai estar ganhando dinheiro porque é direito nosso, é o nosso trabalho, né? A gente vai honrar oferecendo nosso serviço com excelência, a gente vai prestar um serviço de excelência, uma orientação de excelência e, mais do que justo, nós sermos remunerados por isso,
não é verdade? Então aqui fica aquele compromisso, né, que nós temos, né, que todos nós temos conosco de realização pessoal, de realização profissional, né? É muito importante a gente se sentir preenchido, né, com esse sentimento de que efetivamente está deixando a contribuição para o mundo, né? Está deixando o nosso serviço como contribuição para o mundo. E restaurando a justiça, gente, no Brasil, né? Nossa, isso me faz me movimentar, sabe? Isso me move, isso realmente me move. E eu imagino que todos aqui que estão me ouvindo, de certeza, de alguma maneira, se está na advocacia, é porque tem essa convicção no coração. E eu queria aproveitar, né, que todo mundo que está assistindo, pedir mais uma vez que vocês, por favor, deixem aí seus comentários, algumas perguntas para a gente desenvolver. E primeiro passo, quem efetivamente tem esse sentimento, diga sim aí nos nossos comentários, né? Que tem essa convicção no coração de que está contribuindo para a justiça com o seu trabalho, com a sua prestação de serviço. Aqui a gente tem também uma dica para dar, né? Aí as 3 dicas, como se fosse um passo a passo para a gente aprofundar no tributário, né? Como desafio para a gente, né? Uma área tão boa para a gente oportunizar aí nosso êxito nessa área. Eu tenho aqui um pequeno passo a passo. Então, o primeiro passo seria ter realmente uma visão geral do direito tributário, e para isso eu recomendo aí o meu canal do YouTube, Prof. Juraci Silva. Prof. Juraci Silva tem teses, gente, inteiras, praticamente, não só uma visão geral que eu dou também, não só da processualística, também do direito material, mas inúmeras teses, estão todas lá no YouTube, à disposição de vocês. E o segundo passo seria você se identificar aí com uma atuação específica. Eu sugiro a gente ter uma atenção especial numa tese que efetivamente a gente se identifique com o cliente, então o contribuinte. Vamos dar um exemplo, eu falei do monofásico, vamos imaginar quem é esse empresário que vende um produto monofásico, né? Será que ele é dono de um mercado, dono de uma farmácia, dono de uma mercearia, né? Todos eles, então eles vão vender um produto monofásico. Então eu me identifico com a tese, já olho para o contribuinte, né? E o segundo passo, então, é identificar aí uma atuação específica que deve dar aí a tua área de atuação de uma forma mais direcionada. O terceiro passo é você, com o conhecimento adquirido, aí se perguntar será que eu estou contribuindo e quais os benefícios que eu estou trazendo para o contribuinte, para demonstrar isso a ele, porque às vezes é difícil para o contribuinte enxergar isso, e a gente consegue. Então a gente pode aí, nesse terceiro passo, passar para ele, para que ele tenha mais convicção em efetivamente contratar com você os seus serviços, e você dá aí toda assistência e atendimento para o contribuinte. Gente, eu acho esse assunto super instigante. Acho que é muito interessante essa questão, e gostaria que vocês contribuíssem aí, colocando seus comentários e eventuais perguntas para a gente dar continuidade nessa conversa para a próxima semana. Convido a todos para estarem aqui comigo na quinta-feira, às 19 horas, mesmo horário. E eu vou deixar aí meu agradecimento a todos que ficaram comigo até aqui. Meu grande abraço.
Até mais.